Olá, meus irmãos, como vocês estão? Já há algum tempinho a gente não se vê, pelo menos por vídeo, né? Mas, graças a Deus, as coisas foram se acertando com a graça de Deus, para a sua glória. Nós pudemos estar viajando, já retornamos com problemas aí da tecnologia, problemas de saúde, mas hoje creio que as coisas já se resolveram e esperamos aí dar continuidade nos nossos estudos em Tessalonicenses, na primeira carta, e também ah, naquela sequência sobre a família da semente ou a família da promessa. Hoje vamos trabalhar com o versículo 4 do capítulo 1. Então, se você tem a sua Bíblia, pode abrir e nós vamos ler esse texto. Basicamente, Paulo diz assim: Sabemos, irmãos amados por Deus, que ele os escolheu. Basicamente, esse é o versículo. Essa é a verdade, né? Basicamente, podemos dizer que o texto diz assim: Sabemos, irmãos amados de Deus, a eleição de vocês. Mas antes, vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos, adoramos ao Senhor como nosso Deus. Nós nos colocamos diante do Senhor quando abrimos a tua palavra. Mesmo sendo um versículo, sabemos que ele contém pelo menos uma doutrina muito difícil de ser entendida, que há muitas discussões ao longo dos séculos sobre a doutrina da eleição, e nós temos aqui pouquíssimo tempo para tentarmos entender, ou pelo menos darmos os primeiros passos na compreensão de uma doutrina que cremos ser pastoral, ser uma doutrina que nas Escrituras ela traz consolo, ela traz proteção à vida dos crentes, à vida da igreja, mas muito difícil porque os nossos sentimentos, e também por alguns versículos diferentes que às vezes nós não conseguimos encaixar dentro da doutrina, ou pelo menos com uma certa dificuldade, embora nós que defendemos a doutrina entendamos esses versículos dentro do seu contexto. Mas que o Senhor abra os nossos corações, nos guarde, eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como na oração falei, é um versículo pequeno, mas ele traz algo bem complicado em termos, né, da vida doutrinária da igreja ao longo dos séculos. Isso vem desde, né, de que os escritos do Novo Testamento se findaram e a Bíblia se completou. Há uma série de polêmicas a respeito, né, do chamado livre-arbítrio. É o homem que toma a iniciativa, não é o homem que toma a iniciativa, é Deus que toma a iniciativa, mas é o homem que tem que responder. A iniciativa é somente de Deus, o homem recebe a fé, ela é dom de Deus. É realmente algo que poderíamos gastar aí uma conferência, né, de um final de semana todo estudando a respeito da doutrina da eleição. Mas vamos entender o que o versículo diz para nós. Nosso entendimento aqui na pregação na mensagem entendermos o texto bíblico e trazê-los para a nossa realidade também. Aí ele diz, sabemos. Então, quem é que sabemos? Por que Paulo usa essa expressão no plural? Porque, com certeza, ele está se referindo a ele, a Silas e Timóteo, que escreveram a carta, eles que compuseram essa carta aos Tessalonicenses, eles que estiveram lá no começo era o trabalho missionário, pouquíssimo tempo eles passaram na cidade, então eles estão dizendo, nós sabemos, ou seja, eles reconhecem alguma coisa, que é o que eles vão dizer a respeito da eleição deles. E, claro, podemos nos perguntar como é que eles sabem dessas coisas. Ora, pelas coisas que eles ouviram, testemunho de pessoas que estiveram por lá e encontraram Paulo, ou simplesmente pelas as comunicações que estavam acontecendo, nas caminhadas que Paulo estava fazendo, ou de pessoas que Paulo mandou para lá para fazer uma certa investigação, né, das ocorrências naquela cidade, e aquilo que nós já mencionamos aí nos versículos anteriores, principalmente o versículo 3, né, que vai envolver aquela lista que Paulo faz, aquelas 3 áreas que Paulo levanta em termos da glória, de agradecer a Deus a respeito da vida dessa igreja. E é o que ele diz, né, no versículo 2, as ações de graça, ou seja, Paulo, enquanto orava, enquanto ele louvava, a gratidão no seu coração pela vida das pessoas com as quais ele já trabalhou, pelas igrejas que ele já tinha fundado, e nesse caso, mais especificamente, a igreja lá em Tessalônica. Por isso ele fala, damos graças a Deus por todos vocês.
eles oram e sem cessar, eles se lembram daquilo que eles sabem, daquilo que eles ouviram, daqueles que têm conhecimento. Ou seja, aí no versículo 3, as obras da fé, do amor e da esperança. Essa tríade de ações, de atitudes, de comportamento da igreja. Então, isso se tornou notório, se tornou para outros lugares uma evidência da fé do Deus Salvador. Eles que saíram de uma condição de pagão, de adoradores idólatras, se converteram, ou seja, mudaram, deixaram a idolatria e agora passaram a servir ao Deus único e verdadeiro. E dessa maneira, então, Paulo reconhece que a fé dos Tessalonicenses, ela está lá desenvolvendo, ela é operosa, ela trabalha, ou seja, essa fé no sentido, né, das pessoas orarem, das pessoas confiarem em Deus, das pessoas seguirem a Deus, suportarem as perseguições, elas comunicarem aquilo que agora elas sabem acerca do Deus verdadeiro aos seus patrícios. Também fala do amor, né, um amor altruísta, um amor dedicado que eles estavam tendo, no cuidado uns com os outros, no cuidado talvez com outras pessoas que eram marginalizadas ou que estavam em sofrimento. Então, esse amor prático, né? As pessoas podiam ver isso. Então, havia um testemunho acerca desse amor dos Tessalonicenses entre eles e para com seus patrícios também. E a esperança. A esperança era algo firme na vida deles. E essa é a realidade bíblica da esperança. A esperança não é como às vezes nós, nos dias de hoje, falamos. Eu espero que o meu time ganhe. Eu espero que amanhã faça sol. Que eu estou com um bocado de roupa para lavar. Ou coisas assim. É uma esperança, a gente fala esperar, mas com uma certa dúvida, com uma certa incredulidade. A Bíblia, pelo contrário, a esperança na Bíblia ela sempre é certeza. Ela é baseada em convicções, em fatos. E o principal deles é: Deus é fiel. Deus não mente. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Isso seja em relação à minha salvação, à sua salvação, isso seja em relação às bênçãos eternas, mas seja também em relação às bênçãos na vida presente. Daqueles que podem e vão serem abençoados por confiar em Deus, por seguirem a Deus, por serem justos, por serem retos, por serem pessoas pacíficas, por serem pessoas abençoadoras, elas terão bênçãos, bênçãos espirituais. Essa esperança que se traduz muitas vezes em bênçãos para a nossa vida, ela sempre envolve questões espirituais, não materiais. Claro que pode acontecer, mas a nossa expectativa não é coisas materiais, e sim bênçãos espirituais. A paz, o consolo, a alegria, a própria questão futura da esperança. Então, eles sabem, né, da vida deles. E isso, nesse sentido, então, vem para mostrar o que ele fala, que eles, né, sabemos, amados de Deus, da eleição. Ou seja, esses fatos estão comprovando a eleição de vocês, que vocês foram eleitos. Ou, no outro modo de pensar, o fato, né, de que vocês têm uma vida, né, de fé, uma vida de amor, uma vida de esperança, aí, diante de situações difíceis, diante de perseguições, diante de calúnias, diante de críticas, até mesmo de ameaças de morte, vocês se mantêm firmes. Vocês continuam fervorosos, vocês continuam dando tom testemunho. Então, isso demonstra o quê? Que vocês foram eleitos. Há uma série de textos, principalmente em Paulo, que ele menciona a questão da eleição. Vários outros textos, eu coloquei pelo menos alguns deles, aí Romanos 8, 33, 9, 11, 11, 29, 16, 13, Efésios 1, de 4 a 6, esse é um texto, desculpe, que eu gostaria que vocês pudessem, talvez depois de escutar a mensagem, ler esse texto, ou ler vários desses textos, aí, no caso Efésios capítulo 1, Colossenses capítulo 3, versos 12 a 17, para entender um pouquinho, ou pelo menos dar mais alguns passos nesse entendimento de uma doutrina que é realmente difícil. A gente vai realmente trabalhar um pouco mais esse conceito de eleição no dia de hoje, porque ela, sim, nas Escrituras, ela não é uma doutrina para ameaçar, para colocar medo. Não é uma doutrina para dizer que uns são melhores do que outros. Não é essa a realidade. A realidade da doutrina da eleição na Bíblia, ela é para o consolo, para o conforto, para trazer firmeza à nossa fé, para dar certeza de que nós realmente fomos salvos. Então, quando nós entendemos o que é a eleição e como ela se processa desde
da fundação do mundo, né? Porque é dessa maneira que nós entendemos, Efésios vai falar sobre isso, que a eleição ela é antes da fundação do mundo e ela é através de Cristo. Fomos eleitos através do Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade. E é dessa maneira que nós devemos entender. Quando ele fala antes da fundação do mundo, podemos mais ou menos pensar da seguinte maneira. Houve um tempo, no sentido, talvez, olhando o tempo do nosso ponto de vista, porque no Novo Testamento tem duas palavras para tempo. O tempo que é esse cronológico, né? Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, né? E um outro tempo que não está envolvendo a cronologia. Então, havia um tempo em que não existia nada, somente Deus. Deus sempre existiu. A Bíblia não fala que Deus foi criado. A Bíblia simplesmente diz que Deus sempre existiu, que a vida sempre esteve nele e que Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus, mas um Deus triuno. Então, se pensa, há um momento na história de Deus em que ele decide criar expressão do seu amor, né? de trazer objetos para que ele possa amar, para que ele possa demonstrar o amor, que basicamente é um interesse no bem-estar do outro acima do meu. Então Deus resolveu, criou um plano, né, que envolvia a criação do mundo até a consumação dos séculos. Então nós podemos, às vezes, pensar isso em três períodos de eternidade. A eternidade passada, onde só Deus existia, a eternidade presente, que é desde o momento que ele começa, lá Gênesis 1:1, e que vai até o julgamento do trono branco, quando haverá separação eterna dos salvos dos não salvos. Onde haverá, então, a nova Jerusalém nessa terra, para todos os crentes de todas as épocas, num plano glorioso, sem dor, sem morte, sem sofrimento, gozando de todas as alegrias no mundo que Deus ainda vai recriar nesse planeta. E o lago de fogo e enxofre para o diabo, seus demônios e todos os incrédulos. Essa é a eternidade futura. Então, quando nós pensamos, a Bíblia vai falar que essa eleição, que envolve também a predestinação, que é o decreto de Deus em determinar quem seriam os eleitos, ela acontece antes da fundação do mundo. Claro que isso envolve, podemos dizer, os decretos de Deus, né? E são vários também, podemos dizer, dar aula de algumas horas para a gente entender os vários decretos. A maioria deles são imutáveis, ou seja, não tem como mudar. O que Deus disse, assim vai acontecer. Não tem como mudar. O homem não pode mudar. Por mais que ele queira, por mais que ele tente, por mais que ele faça vigília de oração. Mas se Deus determinou o que vai acontecer, nós não podemos mudar. Outros decretos, outras situações podem ser a envolver a nossa oração. Nós podemos orar e podemos ver a mão de Deus mudando a história, mas dentro da vontade de Deus, que Deus já tinha determinado, já tinha pré-ordenado essas coisas. Mas a oração estava ali envolvida nessa pré-ordenação. Então, falamos que a eleição é antes da fundação do mundo e através de Cristo. Apocalipse 17:8, tem um texto interessante, quando fala sobre o livro da vida escrito antes da fundação do mundo. E ali faz aquela questão de mostrar quem são aqueles que serão selados pelo anticristo, pela besta, para seguir ao anticristo na época da grande tribulação ou da 70ª semana de Daniel, e aqueles que não, aqueles que vão morrer por não aceitarem esse selo. Então, diz, aqueles que aceitaram porque o nome deles não está escrito no livro da vida. Há várias passagens que vão falar sobre o livro da vida. Também entendemos que esse livro foi escrito antes da fundação do mundo. E ali o nome de todos os eleitos foram escritos. Interessantemente, também diz que a morte do Senhor Jesus Cristo foi determinada, designada, Atos capítulo 2, Pedro fala isso, antes da fundação do mundo. Então, o plano de Deus já envolvia, nesse caso, nós vimos isso a respeito, né, de Adão e Eva terem pecado, o decreto de Deus já envolvia que Adão e Eva pecariam. A responsabilidade era deles, eles tinham uma lei, eles tinham um mandamento.
quebraram esse mandamento, desobedeceram a Deus, trouxeram o pecado para a raça humana, mas estava dentro do plano de Deus. Por quê? Porque mesmo quando ele dá a promessa, e que é aquilo que nós estamos vendo na outra sequência de série, acerca da vinda do filho da promessa, a semente, que é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus já tinha, antes da fundação do mundo, determinado que o seu povo seria salvo pelo Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz. Então, é um livro também que não tem como tirar. É algo para nós também importante de entendermos. Se você entende que eu sou crente em Jesus, um dia eu criei no Senhor Jesus, um dia o Espírito Santo me regenerou, me fez nascer de novo, abriu os meus olhos para que eu pudesse entender, para que eu tivesse fé, me deu a fé, para eu crer que eu era pecador, mas que Jesus morreu por mim no meu lugar, assumiu o meu lugar na cruz. Se eu tenho esse entendimento, então eu posso entender o meu nome está no livro da vida. E se está lá no livro da vida, é por isso que eu sou eleito. Somente os eleitos, ou seja, somente aqueles que têm o nome no livro da vida, é que são eleitos. E eles vão, ao longo da sua história aqui na Terra, em algum momento, crer no Senhor Jesus Cristo. Esse é o fato da eleição que nós entendemos. É um decreto da vontade de Deus, de maneira livre e soberana, do seu amor, da sua graça. É claro que nós podemos pensar bem na música, no hino que a gente canta. Por que realmente de Deus o amor a mim se revelou? Eu não entendo. Porque eu posso olhar, às vezes, para familiares meus, amigos meus, conhecidos meus, que humanamente talvez fossem melhores do que eu. Talvez tivessem mais a simpatia pelas coisas, fossem mais inteligentes, fossem mais proativos, ou até mesmo fossem até mais religiosos do que eu era quando eu criei no Senhor Jesus Cristo. Mas eu posso olhar para muitos deles que morreram sem Cristo. Estão condenados. Eu não entendo por quê, mas a Bíblia me diz o que eu posso entender, que Deus me amou, independente de quem eu sou, independente de quem você é. Deus amou você e deu a você a salvação. É a vontade dele, determinada antes da fundação do mundo, antes que você existisse. Deus sabia, Deus preordenou a família que você ia nascer, o local em que você ia nascer, seus pais, sua família, uma série de tribulações, problemas, dificuldades que passariam na sua vida, necessários para que, em um determinado momento, você entendesse a salvação. Ou seja, o Espírito Santo usaria a palavra, trabalharia no seu coração, revelaria, daria a você a fé, iria revelar o plano de Deus na cruz do Senhor Jesus Cristo. Isso é o amor de Deus. Não é mérito nosso. Efésios 2 fala claramente isso. Não é por obras. É dom de Deus. A salvação é dom de Deus. A fé é dom de Deus. É graça de Deus. Nós não podemos fazer nada. E nesse sentido, podemos entender que os dois grandes grupos, né, que hoje, existem pelo menos 3 ou 4, mas aí os calvinistas, os arminianos são os dois maiores, né, os dois creem na eleição. Um pouquinho diferente um do outro, mas os dois creem. Nós, no caso, eu como calvinista, ou ligado aí a essa maneira da teologia chamada de calvinista, eu entendo. Deus me amou, Deus me salvou, né, porque ele me elegeu. E ele vem com a sua graça, com o seu amor, independente de mim. Ele vai agir no meu coração. Ele vai trabalhar para que eu entenda isso, porque eu sou alguém que tem o nome escrito no livro da vida, fui eleito, então ele vai fazer com que eu entenda a salvação. O outro grupo entende a salvação. Deus vai agir no seu coração, Deus vai trabalhar naquela vida, mas a resposta é dele. E se ele se manter fiel até o final, ele será salvo. Então, porque a eleição, nesse caso, ela é, para esse grupo arminiano, ela é mais condicional e ela depende mais também da posição de se manter fiel. Mas nós cremos que nós temos a segurança de salvação. Também entendemos que a eleição visa salvar um grupo de pessoas dentre as pecadoras de toda a humanidade perdida. Não é um grupo que Deus esse pessoal vai ser salvo, aí depois vou dizer que eles vão pecar, não.
Deus já tinha decretado o pecado, a entrada do pecado, que toda a raça humana estava perdida. E aí, então, ele resolve dizer, desse grupo eu vou formar um povo, ou a minha família, para toda a eternidade, de pessoas que eram pecadoras. Então, podemos dizer o quê? Que a eleição ela é imutável, ela é eficaz, ela é individual, é para boas obras, é para o louvor da glória de Deus. Por isso, então, diz a eleição, irmãos amados de Deus. E nesse caso, podemos entender, o amor de Deus aos irmãos é o fundamento para se entender a eleição. A eleição envolve o amor de Deus. Por isso, ele pode dizer que essas pessoas, esses irmãos, eles são amados de Deus. Por isso, eles foram eleitos. É a mesma coisa com a gente. Você pode dizer, eu sou amado de Deus, por quê? Porque Deus me amou, porque ele me elegeu. Por isso, ele me elegeu. Salvação é plano de Deus. Não é vontade do homem, não é desejo do homem. Nós não podemos nos eleger. Nós não podemos nos salvar. É a ação de Deus, é graça de Deus sobre nós. É ela que abre os nossos olhos, é a ação do Espírito Santo em nós. É ele que nos regenera. É ele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, lá em João 16. Então, que nós podemos entender que a eleição feita por Deus gera segurança no crente. Então, dessa maneira, você entende, você é salvo, seu nome, você entende, então, que você foi eleito. Se você entende a sua eleição, você entende que seu nome está no livro da vida. Mas também tem lá a segurança que Jesus diz: da minha mão, ninguém vai arrebatar as minhas ovelhas, ninguém vai raptar as minhas ovelhas. Da mão do Pai, ninguém vai arrebatar. Ninguém pode tirar. É uma segurança para nós. Nós estamos protegidos. Você tem que dizer: eu, como ovelha, estou nos braços do Deus triuno. Ele me segura. Que força existe no universo para abrir os braços de Deus? Não existe. Nada pode fazer isso. Então, as suas obras, a sua vida, a sua conduta como crente, testifica a sua eleição. A eleição se demonstra através, né, de comportamento, através de atitudes, do fruto do Espírito, das virtudes cristãs. Quando nós praticamos isso, quando nós vivemos isso, quando nós deixamos o Espírito transformar a nossa vida, então isso está testificando para outros a nossa eleição. Então, pensemos nisso. Há um livro da vida que foi escrito. É por isso que lá no final do julgamento de todos os incrédulos, o livro da vida será levado diante daquelas pessoas. Porque eu sei que muitos irão dizer: Senhor, tu estás enganado. Eu fui da igreja, eu fui batizado, eu fui membro da igreja. Ou alguns poderiam, eu fui missionário, eu fui pastor, eu fui diácono. Né? E Deus vai dizer: seu nome não está no livro da vida. Então, para nós que cremos e temos aí a convicção, e ela se demonstra, vamos lembrar que Paulo diz: sabemos da eleição, ou seja, o comportamento, a vida, o testemunho de vocês revelam para nós, no caso de Paulo, Silas e Timóteo, que vocês são eleitos de Deus. E aí a pergunta é: será que as pessoas ao seu redor conseguem olhar para vocês e dizer: essas pessoas são eleitas de Deus porque elas têm uma conduta, têm um comportamento em que as virtudes de Jesus, o fruto do Espírito, as virtudes cristãs estão sendo vividas por você ou por vocês como comunidade? Pense nisso. Senhor Deus, te agradeço pela tua palavra e que o Senhor traga ao coração de cada um de nós essas convicções. Se somos crentes, somos eleitos. Se somos eleitos, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Se está escrito lá, nada pode apagar. Então, produz em nós uma atitude de louvor, de gratidão, que se expresse por meio da vida cristã, em que nós possamos viver em alegria, em paz, em fidelidade, em bondade, em mansidão, em domínio próprio, com lábios que produzem frutos de louvor, que engrandece o teu nome, que bendize as pessoas, que glorificam ao Senhor o tempo todo. Produz esse fruto em nós, para que as pessoas ao nosso redor, seja da família, seja de amigos, de colegas de trabalho, possam ver o Senhor Jesus em nós. E assim entender que nós somos amados de Deus e, nesse caso, somos eleitos do Senhor. Abençoa, Deus, a tua igreja. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até a próxima.